um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Aqui fala também vendeu, porque no versículo anterior, 36, fala que José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E aí fala que Ananias e Safira também venderam, né, e o restante também sua mulher. E o restante levou, colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então, vou fazer uma análise de partes, tá? Mais voltada para o parágrafo mesmo. Então, nesse primeiro parágrafo, fala o quê? Vamos procurar aqui o verbo. Vendeu. O primeiro verbo que fala aqui é vendeu. Então, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu. Quem vendeu? Quem vendeu? Um homem chamado Ananias. Quem vendeu? Um homem chamado Ananias. Com Safira, sua mulher, ou seja, os dois juntos. Um homem vendeu uma propriedade. Então, o sujeito de vendeu é um homem chamado Ananias, tá? Com Safira, está ali fazendo uma explicação junto com Safira, tá? Mas não entra aí como os dois como sujeitos, senão seriam venderam, ok? Então, um homem vendeu uma propriedade, um homem Ananias, juntamente com sua mulher, vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Então, reteve. Quem reteve? Ele. Ele é quem? Um homem chamado Ananias. Então, ele é um pronome pessoal que faz referência ao sujeito que já foi falado anteriormente. E esse ele também é o sujeito. Sujeito de que verbo? Do verbo reteve. Ele reteve, ou seja, teve com ele parte do dinheiro. Reteve o quê? Parte do dinheiro. Vendeu o quê? Uma propriedade. Reteve parte do dinheiro para si. Então, as duas coisas importantes aí. Duas coisas importantes. Vendeu e reteve. Quem foi que vendeu, quem foi que reteve? Ananias. Vendeu a propriedade e reteve parte do dinheiro. Sabendo disso, também sua mulher. Então, sua mulher estava sempre junto com ele. Ó. Lá em cima disse com Safira, aqui embaixo fez questão de saber, de dizer que ela sabia que ele reteve parte do dinheiro. Então, ela sabia que ele vendeu e ela sabia que ele estava retendo parte do dinheiro. Ou seja, ela estava ali de comum acordo. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, foram três coisas. Vendeu, reteve e colocou aos pés dos apóstolos. Então, ele vendeu a propriedade, reteve parte do dinheiro e o restante do dinheiro levou para os apóstolos. Tá? E aí Pedro perguntou a Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, o texto é narrativo, isso, é uma narração. Aqui, qual é o problema desse texto aqui? O problema é que ele entrega parte do dinheiro como se fosse o valor inteiro. Por isso, Pedro vai e fala isso. O dinheiro não era seu? A propriedade não era sua? O dinheiro não estava no seu poder? Para que mentir? Ia lá e falava, olha, eu vendi a propriedade, fiquei com uma parte do dinheiro, estou trazendo a outra parte para abençoar a igreja.
Então, o problema é que ele entrega aquele dinheiro como se tivesse sido o dinheiro total da venda da casa, da propriedade. Então, no segundo parágrafo, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos um discurso direto. Pedro pergunta diretamente para Ananias. Pedro é um personagem, Ananias é outro. Pedro usa aqui o discurso direto, tá? Narramos o discurso direto, mostrando diretamente Pedro falando com Ananias, o que dá muito mais vida ao personagem do que quando o próprio narrador conta. Então Pedro perguntou: Ananias, vírgula, ou seja, vocativo, ele está se referindo diretamente a Ananias. Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então, Pedro já é direto, não fica de nhenhenhê, não. Satanás encheu o seu coração, porque a mentira, ela vem de Satanás. Ao ponto de você mentir no Espírito Santo, achando que está mentindo para Deus, não tem como mentir para Deus. Uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Peraí, desculpa. E ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia e, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. Olha esse e depois de vendida, ou seja, depois que você vendeu, depois que você fez essa ação, o dinheiro não estava na sua mão. O que levou a pensar em tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Você não mentiu aos homens, porém a Deus. Ou seja, olha a oposição. Ele não mentiu aos homens, mas a Deus. Tá? Então, quando ele mentiu, ele achou que ele não. Eu vou aqui, vou entregar esse dinheiro e vou mostrar que eu também vendi minha propriedade, também entreguei. Não, Deus não se engana. Deus estava vendo a maldade no coração dele. Porque ir lá entregar o dinheiro de uma propriedade, né, você vai ser bem visto, bem olhado, né? Só que ele estava fingindo que estava entregando tudo, mas não estava entregando tudo. Essa é a mentira, tá? Tem gente que fala, meia verdade, não tem problema. Isso aqui era uma meia verdade, né? Vamos dizer assim. Ele falou, entregou um montante, como se fosse o valor de uma propriedade inteira. Professora, mas ele não deu uma parte? Mas ele deu fingindo que estava entregando tudo. Esse é o problema, tá? Ele deu, mas ele estava fingindo que estava entregando tudo. E para Deus não dá para fingir. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. E quem matou foi o apóstolo. É como se tivesse sido fulminado por Deus. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Deus fez mesmo para que as pessoas tivessem temor pelo nome dele. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, pois esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Olha só, uma comunhão com o marido. Não é porque teu marido está fazendo coisa errada que você vai fazer também. Não é porque a sua esposa está fazendo coisa errada que você vai fazer também. Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja,
estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Então, assim, eu vejo que teve um propósito de Deus muito grande aqui em relação a mostrar para aquelas pessoas que Deus estava nesse negócio, que Ele estava com aqueles homens, que aqueles homens eram homens de Deus e que aquilo ali não era uma brincadeira. E se as pessoas estavam levando aquela vida ali, né, de início de conversão como uma coisa, que legal, não, era coisa séria. Deus estava começando ali um ministério, um cristianismo, e que aquilo ali não era brincadeira, não, porque aquele Deus do Antigo Testamento continuava sendo Deus do Novo Testamento. E que se ele punir, ele também ia punir ali. E ali eu entendo que era realmente para as pessoas enxergarem aquilo ali como algo realmente de Deus. Porque era o início de tudo, né, gente? A religião forte ali nos judeus era o judaísmo. Aquelas pessoas ali eram os loucos que estavam começando uma seita, por exemplo. Então, foi uma forma de mostrar que Deus estava naquele negócio e que não era para ficar de brincadeira. Que aqueles que brincassem com as coisas de Deus iam ter ali a sua consequência. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor, olha o versículo 11, olha, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vai ficar brincando com as coisas de Deus? Vai ficar mentindo para o Espírito Santo? Então Deus foi lá e para acabar logo com essa situação. Provavelmente outras coisas já deviam ter acontecido e Deus já foi logo resolvendo mostrar para o que ele veio, que não era brincadeira, né? Então, aqui nós temos o que? Nós temos os personagens, temos aí as falas que são o discurso, né? O discurso teve o discurso direto e nós temos o que? As ideias centrais. Quais são as ideias centrais? Ananias vende a propriedade e entrega faltando para os apóstolos. O apóstolo Pedro indaga Ananias. Aqui nós não vemos a resposta dele, porque assim que ele ouve, ele morre. Não dá nem tempo dele ficar tentando se explicar. Então ele faz perguntas a ele. Olha só, a Bíblia mesmo já nos ensina como nós devemos proceder, como nós devemos refletir. É fazendo perguntas. Deus sempre faz perguntas. Como nós devemos refletir no texto? Fazendo perguntas. Então, nós temos Ananias, temos Safira, temos Pedro, temos os moços, que são os personagens aí. E à medida que nós conhecemos os personagens, nós conseguimos entender quais são as ações desses personagens. Entendendo essas ações, nós entendemos o objetivo do texto. A Dorvina perguntou: o texto é narrativo? Esse texto é narrativo, mas tem vários tipos de texto e vários gêneros textuais, tá? A senhora entende que Ananias perdeu a salvação? Creio que sim, mas né, só Deus sabe, né? Em relação à salvação, só Deus sabe. Mas ele morre, pelo que dá a entender aqui, que ele não teve nem tempo de se explicar, nem de pedir perdão, nem nada disso. Ouvindo, fala bem assim, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Não dá a entender nem que ele pôde pedir algum tipo de perdão. Agora, só Deus sabe, né? Para onde ele vai, para onde ele foi.
Só Deus sabe.